A lei deve servir as pessoas e ajudá-las a viver dignamente. O Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 1 a 8, diz mais ou menos assim: Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam os sábados sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Na época de Jesus, o sábado era instituição religiosa válida, que o próprio Jesus sempre respeitou e praticou. A mesma atitude ele adotou em relação a outras instituições da religião judaica. Mas às vezes ele as colocava em questão. O que Jesus questionava não era a instituição religiosa em si, mas a escala de valores daqueles que tornavam absoluto o que era relativo e esqueciam o que era mais importante. Jesus argumenta que certas urgências e necessidades do ser humano têm preferência sobre a lei. O centro é a pessoa. As leis foram criadas para favorecê-la e ajudá-la a viver dignamente. Se não cumpre tal objetivo, de que vale tal lei? O verdadeiro culto agradável a Deus se expressa mediante obras de misericórdia. Quero misericórdia e não sacrifício. Dar de comer é obra de misericórdia. Esse texto bíblico, ele é um demarcador da concepção de Jesus sobre a religiosidade. Na verdade, Jesus nunca pregou religião. Ele respeitava a religião judaica, a instituição, respeitava sempre. Mas, em determinado momento, relativizava algumas regras para favorecer o ser humano. Ora, seus discípulos estavam com fome, portanto, apanharam espigas para comer. E o que disseram os fariseus? Eles estão fazendo o que não pode, estão pecando. E aí Jesus questiona, o que está acima? A lei ou o ser humano? Quantas vezes já ouvimos falar de gente que acabou pegando um litro de leite no mercado, seja onde for, e o argumento era que o filho estava passando fome. Claro que é errado pegar o que não é seu, mas no momento de desespero, Dom Helder Câmara falava sobre isso. No momento de extrema necessidade, todos os bens se tornam comuns. É polêmico, eu sei. Mas há que se pensar sobre isso a partir deste texto de Mateus capítulo 12. Se a lei não favorece o ser humano, para que ela serve mesmo? Para oprimir, para matar? Tem um canto antigo que se cantava muito nos cultos, que dizia o seguinte: a melhor oração é o amar. A melhor oração é o amar.
Se não podes amar, Deus te pode ajudar. A melhor oração é o amar. Se não sabes amar, tu precisas orar. A melhor oração é o amar. A melhor oração é fazer o bem. A melhor oração é dar de comer, é dar agasalho, é acolher. De que adianta passar ao largo daqueles que sofrem para participar do culto, para cumprir a obrigação de ir na igreja? Sim, é importante ir na igreja, participar do culto, claro que é. Reunir com os irmãos, louvar a Deus, agradecer, pedir perdão, tudo isso é importante. Mas se o ser humano está necessitado, esta oração tem que transformar a vida nossa e de quem precisa. E Jesus deixou isso muito claro. Se a lei não favorece, não dá dignidade, ela não serve para nada. Então a gente tem que cuidar. A gente sabe que tem religiões que levam mais ao pé da letra essa questão do sábado, né? Do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Ficam impedidos de fazer muitas coisas. Tá bem, a gente respeita. Mas se isso atrapalha a vida, causa opressão e não ajuda quem precisa, aí não serve. Não serve para Jesus e para nenhum outro Deus, sem dúvida alguma. É preciso pensar nisso. A lei que oprime, que exclui, que mata, ela não deveria nem existir e não deve ser obedecida. Nós precisamos cumprir as leis e principalmente dar dignidade às pessoas. Vá lá no YouTube e curta a nossa página Fé na Vida.